Bom dia, meus amigos, tudo bem? Aqui mais um vídeo falando da palavra do Senhor. E antes de iniciar, dá um like, dá um joinha e nos siga no canal para receber os mais vídeos. Eu quero falar sobre algo muito importante da palavra do Senhor para aqueles que aceitaram a fé. Como venceremos o pecado? Gostaria de falar de 3 pontos muito importantes. Mas antes, quero apresentar este momento ao Senhor. Senhor Deus, abençoe este momento, Senhor, que essa pessoa estará escutando esse áudio, Pai. Que essa pessoa possa ter um dia próspero, um dia abençoado em Teu nome, Senhor. Ela possa ser curada por intermédio desta pregação, no nome de Jesus. Meus amigos, eu quero falar da palavra do Senhor. 3 pontos para vencer o pecado. Primeiro ponto, venceremos meditando na lei do Senhor. Meus amigos, Deus não nos abençoa por troca. Deus nos abençoa porque aceitamos a salvação e temos comunhão com Deus porque rejeitamos o pecado. Como nós conseguimos fazer isso? Meditando na lei do Senhor. Salmo número 1, verso 2, diz assim: Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. O que eu quero dizer com isso? Todas as pessoas que conhecem a Cristo, professam Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, ela sabe qual é o seu pecado. Ela começa a meditar na lei do Senhor, e na lei do Senhor ela vai sabendo o que é certo e o que é errado. E ela vai automaticamente conhecendo o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer. Ela começa a conhecer a promessa daqueles que andam na verdade de Jesus Cristo, e ela começa a saber o que é a consequência daqueles que não andam na verdade de Cristo. Porque o pecado, ele tem 2 pontos. Ele aflige a alma ele tem 3 pontos. Ele aflige a alma da pessoa, ele vai contra a vontade de Deus e ele vai contra a vontade do próximo. Todo pecado ele atinge esses 3 pontos. E automaticamente por isso que há uma consequência contra o pecado. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, meditamos na palavra do Senhor, nós sabemos o que o Senhor deseja para nós. Porque quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós conhecemos o amor de Deus. Porque conhecendo o amor de Deus, nós começamos a rejeitar tudo aquilo que não provém da parte do Senhor. Nós conhecemos a sua promessa, nós não nos importamos do que as pessoas vão achar de nós, porque o que vale é o nosso coração, é o que Deus acha nas nossas vidas. Hélio, eu vou vencer o pecado meditando na lei do Senhor? Sim, meditando na lei do Senhor, porque você vai ver que Deus sempre terá o melhor para nós. A queda de Adão e Eva foi que eles desobedeceram à vontade de Deus. E se nós desobedecemos à vontade de Deus, que é boa para nós, automaticamente nós iremos sofrer a consequência. E só venceremos o pecado se nós meditarmos na lei do Senhor, encher a nossa mente da palavra do Senhor. Porque tudo aquilo que nós colocamos na nossa mente, nós iremos estar fazendo. Por isso que Filipenses 4:8 diz: tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é agradável, se há louvor, nisso nós devemos estar pensando, alimentando a nossa alma, atraindo a presença de Deus para a nossa vida. E o segundo ponto, muito importante, que ela anda de mão dada com a palavra do Senhor. Como eu vou orar ao Senhor se eu não sei quem é o Senhor? Como eu vou clamar a Deus, clamar a sua promessa, clamar o seu amor, sendo que eu não sei qual é o amor de Deus? Tem muitas pessoas que passam mais tempo falando com o seu vizinho, passam mais tempo assistindo filmes do que orando ao Senhor, do que buscando ao Senhor. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar, sempre está orando em espírito. Por quê? Porque Deus é o único que fica do seu lado quando você dorme, fica ao seu lado quando você acorda, fica ao seu lado em todo momento. E Ele quer que nós falamos com Ele. Hélio, e como que funciona isso? Quando nós conhecemos a palavra do Senhor,
nós conhecemos o carinho que Deus tem pela nossa vida, que Deus sabe nas nossas fraquezas, Deus sabe nas nossas fragilidades. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos o nosso pecado e nós queremos abandonar o pecado. E quando nós abandonamos o pecado, nós apresentamos a Deus em oração. A oração serve para nós termos um diálogo com Deus, uma intimidade com Deus. E quando nós oramos, sabendo que a palavra de Deus diz que nós temos um pecado, que nós devemos nos arrepender, automaticamente Deus vê o nosso desejo no nosso coração de querer andar com Ele, de querer fazer a coisa certa. Meus amigos, o verdadeiro evangelho é um evangelho de arrependimento. É uma mentira ir para a igreja querer apenas ter bens materiais nessa terra e não querer ter comunhão com Jesus. A palavra de Deus diz para um homem que estava juntando muito tesouro aqui e veio uma voz: és louco? Se você morrer hoje, o que você vai ter além dessa vida? Então nós devemos se atentar a isso, fazer a vontade de Deus e orar ao Senhor, ter intimidade com o Senhor. E qual o terceiro requisito? É em jejum. O jejum, ele serve para nós mortificarmos a nossa carne, para que nós venhamos se aproximar mais de Deus. Quando nós jejuamos, nós mortificamos a nossa carne. Vou falar de um ponto. A palavra de Deus diz que quando os discípulos foram expulsar um demônio de uma tal pessoa, esse demônio não saiu. Veio Jesus e expulsou. Logo eles disseram: por que ele não saiu quando nós expulsamos? Jesus diz: a casca de demônio que só sai em jejum e oração. Ou seja, quando nós jejuamos, nós se aproximamos mais da presença do Senhor e o Senhor enche total a nossa vida. Ou seja, o jejum serve para que nós se apresentamos mais na presença do Senhor, ficamos mais próximos da presença de Deus. Ou seja, hoje nós rapidamente falamos de 3 pontos importantes: meditar na lei do Senhor, oração e jejum. Sem esses 3 pontos, nós não teremos vitória, porque a palavra de Deus nos instrui qual caminho que nós devemos andar, o que devemos fazer, o que devemos renunciar. A oração serve para nós termos diálogo com Deus, pedir socorro para Deus, apresentar a Deus toda a nossa angústia, nossas fragilidades, nossos defeitos e pedir socorro a Ele. Em ocasiões oportunas, Ele vai nos socorrer em todas elas, porque Deus sabe das nossas fraquezas. O jejum para modificar a nossa carne, para que nós possamos se aproximar mais dele. E fazendo essas coisas, no próximo vídeo eu gostaria de falar de 4 pontos importantes, que quando nós lemos a palavra do Senhor, nós temos uma vida de oração e nós temos uma vida de jejum. Nesses 3 pontos, para aqueles que aceitam Cristo, eu gostaria de falar no próximo vídeo sobre 4 pontos. Primeiro ponto: somos cheios do Espírito Santo. Segundo, adquirimos fruto do Espírito Santo. Terceiro, não vivemos ansiosos. Quarto, temos saúde espiritual. Clique no joinha, se inscreva no canal, que vamos estar falando de assuntos muito importantes. E eu gostaria muito de marcar um dia que entra de um tópico muito importante que tem acontecido tanto com as mulheres, quanto com os homens e como com nossos jovens dentro da casa de Deus. Gostaria muito de falar sobre futuramente um assunto muito importante, mas nos siga no canal. Um abraço, vamos orar terminando esta palavra. Espero que tenha sido edificado por esta palavra. Senhor, abençoa, Senhor, meu Pai amado, essa pessoa que ficou até o final e esse que também que não ficou até o final, Senhor. Deus venha abençoando o dia de cada um, que seja um dia abençoado e próspero, em nome de Jesus. Amém.